Olá, meu nome é Ingrid Evangelista da Cunha, eu sou estudante de artes visuais do 5º período e estou aqui para apresentar um trabalho de conclusão de curso orientado pela orientadora Tatiana Romagnoli Pérez e feito por mim. O meu trabalho se chama Cores, Texturas e Emoções, uma jornada pela psicologia da percepção. Bom, inicialmente foi pensado a respeito de fazer um trabalho sobre lettering, sobre muralistas, sobre arte em parede, arte orgânica, arte floral, que são nichos tendência na atualidade. No entanto, viu-se mais proveitoso realizar um trabalho a respeito de cores e texturas, voltados para a área da psicologia da percepção. As cores e as texturas, no que tange os nossos sentidos, o tato e a visão, como as cores impactam o nosso cognitivo. Esse trabalho vai perpassar por algumas áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história, artes e a própria medicina. Como que as cores e as texturas e a arte como um todo afeta a nossa cognição, ou seja, a nossa capacidade de receber, armazenar, interpretar e responder a estímulos externos. Dar à arte um viés um pouco mais funcional do que superficial, ou seja, um viés para além da decoração, para além do belo, para além da mercadoria. Esse trabalho contribui para o desenvolvimento de outros trabalhos e outros profissionais, como, por exemplo, psicólogos, artistas visuais, artistas plásticos, professores, pedagogos, filósofos. Desde a antiguidade, os nossos ancestrais tinham a necessidade de se expressar e se comunicar por meio da arte. E eles registravam as suas vivências, as suas caças, os seus rituais, através das pinturas rupestres, ou seja, era um meio de comunicação que eles encontraram usando para tal tintas advindas, extraídas de minérios, extraídas de carvão, de sangue de animal, de plantas, enfim. E eles utilizavam isso como uma forma de se comunicar. A arte, ela tem essa função de comunicar uma vivência, uma sensação, o perigo, o medo, a descoberta, enfim. E na filosofia, nós temos a epistemologia, ou seja, a área do conhecimento que abrange todas as outras áreas. Portanto, na filosofia, nós vamos trabalhar com o empirismo. A psicologia da percepção abrange o conhecimento obtido por meio da experiência sensorial, ou seja, a experiência obtida por meio da vivência que o indivíduo tem com o objeto. O que vai de encontro com o racionalismo, que preza que a experiência ela não pode ser individual, ela precisa ser muito metódica, não pode ser passível de sensações, precisa ser imparcial e sem entrar em contato direto com o objeto de estudo. Porém, como vamos falar de psicologia da percepção, é interessante utilizar a vertente do empirismo, muito defendida pelo filósofo iluminista John Locke. Já na sociologia, nós temos alguns experimentos encontrados no livro Psicologia das Cores de Eva Eller, de um professor chamado Robert Plutchik. Ele foi professor da Universidade de Berlim, atuou como cientista e fez um experimento a respeito das cores e seus efeitos no nosso organismo. Ele colocou 2 grupos de pessoas, ambos com a mesma quantidade de pessoas, um grupo na sala vermelha e outro grupo na sala azul. Os participantes da sala vermelha relataram ter sentido excitação, calor, sede, uma extrema euforia. E os participantes da sala azul relataram ter sentido melancolia, frio, tristeza, saudade, provando que as cores têm sim efeito na fisiologia do nosso corpo. Publicidade não poderia ser diferente.
visto que as cores podem transmitir uma sensação de persuasão e convencimento por parte da marca em relação ao público. Por exemplo, a cor, ela pode ter um caráter, pode denunciar um caráter nocivo, um caráter saudável, caro ou barato de determinado produto. Dependendo de como as cores são utilizadas, elas contribuem para o indivíduo passar mais ou menos tempo em determinado local. Datas comemorativas, floriculturas, cosméticos, lojas, todas elas utilizam de muitos artifícios artísticos para manter o cliente entretido dentro daquela loja para ele poder consumir mais a longo prazo e assim gerar lucro para a empresa. Dando agora exemplos de como a cor influencia diretamente na nossa mente, temos que algumas lojas, como por exemplo a Bioflora, ela é uma loja de suplementos naturais, é uma loja saudável que vende suplementos naturais para pessoas que querem cuidar da saúde, se conectar com a natureza. Então o verde expressa essa ideia de uma loja saudável para pessoas saudáveis. Outro exemplo, a Fanta utiliza da cor laranja para quê? Para demonstrar esse sentimento de recreação, um sentimento de confraternização, de coletividade, de pôr do sol, de lazer, de família. E isso é visto em muitos comerciais dessa marca. Outro exemplo, a instituição Nubank utiliza do roxo, pois roxo é uma cor soberana de dominância, uma cor que transmite uma certa confiabilidade em relação aos serviços prestados. A cor azul transmite segurança, confiabilidade e os ícones tanto do Skype quanto do Facebook também utilizam dessa cor para provar essa ideia de que podemos navegar tranquilamente sabendo que os nossos dados estarão seguros nessas redes sociais. Por isso, a cor azul, amarelo e vermelho, McDonald's, por exemplo, em outras demais lojas de lanchonetes, também utilizam da cor vermelha e amarela. Por quê? Pois, como falado no experimento de Robert Plutch, a cor vermelha, ela estimula a fome, a sede, para o cliente se sentir atraído a consumir no local. Um resumo das cores e seus significados. Bom, a cor primária vermelha, azul e amarela, como já dito anteriormente, a vermelha provoca sensações extremas, como amor, ódio, raiva, excitação, sensualidade, poder, radicalidade. A cor amarela transmite sensações como luxúria, soberania, ostentação, uma certa riqueza, bonança, abundância. A cor verde, também primária, transmite a sensação de natureza, combinada com o roxo, a sensação de envenenamento. A cor preta transmite a sensação de poder, soberania, elegância, modernidade, tecnologia, muito usada em construções arquitetônicas. Tons de nude, bege, marrom, transmite a sensação de coisas arcaicas, tradicionais, clássicas e envelhecidas. Tudo depende do contexto. Agora, em relação às texturas, a textura lisa e suave transmite uma sensação de conforto, de segurança. Texturas rugosas pode gerar um impulso de criatividade, de curiosidade, indagação, surpresa. Texturas ásperas e duras podem transmitir a sensação de perigo, alerta, inconstância. Falando em justificativa dentro do percurso poético, que foi o que construiu toda a narrativa desse TCC, vamos falar a respeito de, primeiramente, tratamentos de saúde emocionais, como ansiedade e depressão, transtornos cognitivos e intelectuais, como síndrome de Down, TDAH e autismo, nível 1, 2 e 3, leve, grave e moderado. Em relação aos tratamentos especificamente falando, terapeutas ocupacionais, arteterapeutas e psicólogos podem se unir num trabalho multidisciplinar para apresentar um plano de tratamento para a criança com tais deficiências, com tais condições. Esses profissionais podem utilizar de salas multissensoriais,
não é? Pode utilizar massinhas de modelar, argila, slime, cerâmica, enfim, tudo aquilo que tem um caráter termal, frio, pegajoso, para fazer a criança manter esse contato com aquela textura e dessensibilizando aos poucos. Lembrando que isso só deve ser feito em um estágio de tratamento avançado, visto que é algo que entra em contato direto com a pele e pode ativar os receptores nervosos da epiderme, embaixo da derme, de pressão e de toque. E isso pode ser tanto atrativo quanto repulsivo para a criança. Por isso é importante observar em que estágio de desenvolvimento essa criança se encontra. Outra opção para tratamentos com crianças autistas e com síndrome de Down seria, por exemplo, colocar essa criança para caminhar sobre gramas, para caminhar sobre pedras, areia, para que ela sinta na zona mais irrigada com receptores nervosos, que é o nosso pé, a nossa extremidade corporal, para que ela tenha a sensação de autonomia, de liberdade, que ela aprenda de forma lúdica que ela pode, que ela é capaz, através da brincadeira, que ela é capaz de fazer coisas grandiosas e de ter responsabilidade. Outro exercício interessante seria com grãos de alimentos, como arroz, feijão, como, por exemplo, açúcar, enfim. Colocar num potinho e colocar itens do interesse dessa criança para que ela possa encontrar esses objetos dentro desses grãos. Isso estimula a imaginação, a curiosidade, a criatividade e faça com que essa criança ela consiga entrar em contato com esses alimentos e até para diminuir a seletividade da alimentação dessa criança por meio do toque desses grãos, da textura desses grãos. Então seria um exercício interessante. Falando onde contém esse tipo de tratamento com cores e texturas. Aqui em Cuiabá tem um local chamado CREDAC, aqui em Cuiabá. E ele se localiza no Centro Político Administrativo, o Centro de Reabilitação Integral, Dom Aquino Correia. E eu fiz uma visita técnica há um tempo atrás nesse local para entrevistar a psicóloga que trabalha com crianças nessas condições e até adolescentes, mas ênfase para crianças, e vi de perto como é o trabalho com essas texturas e com essas cores. É um ambiente controlado, com luz controlada, até uma musiquinha de fundo. Então, são vastos recursos que o CREDAC dispõe numa sala de integração sensorial para fazer o tratamento, com a arte terapeuta e a psicóloga integrados. Isso nos mostra que já é uma realidade usar a arte como forma de tratamento para determinadas condições de saúde. E o PICS, as políticas integrativas complementares em saúde, ela foi institucionalizada, foi legalizada, teve seu devido merecimento em 2017, foi considerada como tratamento de saúde pelo SUS. Então, ela já é uma realidade. Então, a arte, ela está oficialmente integrada às práticas de tratamento alternativas e complementares em saúde. Agora, citando alguns exemplos de áreas distintas, de áreas das artes plásticas, das artes visuais e da psicologia para o nosso trabalho, para o meu trabalho, vou citar Rafael Sestaro. Ele produziu uma exposição, uma mostra cultural com tinta acrílica e papelão para explorar as cores e as texturas. A artista Adélia Senna realizou uma exposição intitulada Entre Cores e Texturas, o que nos mostra também a investigação e a exploração pelo mundo das cores e das texturas e as sensações que elas nos causam. A terapeuta ocupacional Sheila Trinchão também em seu trabalho
ressalta a importância da ressignificação por meio da arte. Ressignificar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças por meio da arte. E por último, e não menos importante, uma referência da área da psicologia, que é a arte terapeuta psicóloga Lena Lopes. Ela faz trabalhos lúdicos aqui no Instagram e a página dela é sobre formas e alternativas de usar a arte como terapia para diversas condições. E o perfil dela é recheado de dicas e de ideias de como fazer isso. Bom, após estudo, pesquisas, informações coletadas e anotações a respeito do tema, chegou a hora da parte um pouco mais prática desse trabalho. Eu utilizei para fazer esse trabalho alguns itens da minha bagagem curricular, como por exemplo, ilustração, pesquisa em artes visuais, desenho, os próprios projetos de extensão 1, 2 e 3, que eu realizei a respeito de cores, ele se chama Vidas Coloridas, e também utilizei como recurso teórico matérias como fotografia básica, fotografia aplicada, comunicação visual e composição visual. O suporte que eu utilizei foi a câmera fotográfica do próprio celular, com flash embutido. Também utilizei o efeito book, que é aquele efeito que embaça ao redor do objeto de interesse a fim de eliminar distrações. Utilizei o efeito food, que é o efeito de comida, basicamente, que ele também dá um destaque para o objeto de interesse. Utilizei o modo macro, que é aquele efeito que o objeto fica a 5 milímetros da câmera para fotografar, uma forma também de ressaltar as nuances daquele objeto de modo mais amplo. Algumas ferramentas de edição na pós-fotografia foram utilizadas, por exemplo, a saturação e a matiz, a fim de moldar a realidade daquela imagem, a fim que ela se torne uma imagem mais interessante, mais atrativa e mais interessante de se ver. Também utilizei o balanço de branco contraste para dar mais dramaticidade para aquela foto, controlar o claro e o escuro. Também utilizei a nitidez como uma forma de melhorar a qualidade e a resolução daquela imagem. E utilizei filtros para fazer com que aquela atmosfera imagética se torne objetos de interesse para o objetivo que eu quero mostrar. Eu utilizei texturas secas, úmidas e molhadas para fazer esse trabalho, como por exemplo, sabonete líquido, espuma, água, óleo, vegetação, flores artificiais, miçangas, glitter, grãos, pozinhos, maquiagem, gordura vegetal, tecidos como cetim e seda. A responsável fui única e exclusivamente eu, pois eu não precisei de mão de obra. Eu sozinha consegui montar esse trabalho. E também o custo de produção desse trabalho foi igual a zero, visto que não foi preciso dispor de verba para concretizar esse trabalho, para fazer as experimentações e os testes. Eu utilizei os materiais que eu tinha ao meu alcance dentro de minha casa e também em locais externos. E utilizei alguns elementos visuais como ponto, forma, cor, textura, sombra, simetria, plano, luz, contraste. Para quê? Para transmitir a mensagem. Esses elementos podem ser encontrados num desenho, numa pintura, numa ilustração, numa foto, principalmente numa foto. Os elementos da imagem são organizados no espaço. E também o intuito desse trabalho foi denunciar o potencial terapêutico, o potencial científico. A parte prática do trabalho, eu criei uma exposição virtual com as imagens que eu tinha fotografado anteriormente e organizei numa plataforma gratuita chamada ArtSpace, que é uma plataforma para realizar diversas exposições de diversos nichos e diversas áreas do conhecimento, não somente das artes. Ela tem a versão gratuita e tem a versão
paga. No entanto, para estudante, eu utilizei a versão gratuita, que é um galpão industrial, e você molda com piso, a quantidade de portas, de janelas que você quiser, para o visitante passear pela sua exposição virtual. Após toda a jornada de conhecimento construída até agora, é hora de falar de alguns ajustes necessários, porque nada é perfeito. O assunto fotográfico ele precisou ser ajustado, visto que, por exemplo, eu iria fotografar uma verdura, uma abóbora, tanto no interior quanto no seu exterior, mas acabei fotografando uma tigela de maçãs, porque ela se mostrou mais interessante e mais adequada. Outro ajuste foi o suporte utilizado. Inicialmente eu iria utilizar tintas e telas, um modo mais tradicional. No entanto, um modo mais tecnológico do celular, do smartphone, se mostrou mais objetivo e mais econômico do ponto de vista financeiro. Inicialmente, eu iria falar da textura e da cor apenas no nicho da saúde, apenas como forma de tratamento para pessoas com deficiência. No entanto, eu optei por falar a respeito das cores e as texturas em vários nichos, visto que o meu curso é sobre artes visuais e não sobre psicologia, então se mostrou mais adequado fazer um trabalho a respeito da arte, da cor, da textura para vários nichos e não apenas um só. Dessa forma ficou claro os benefícios gerais para a sociedade, tanto como uma forma de narrar uma história, de poder científico, terapêutico, lúdico e enriquecedor da arte para vários nichos, também de aprendizado e de conhecimento. Bom, e para encerrar, eu encerro com uma frase muito interessante de minha autoria. Um foco, determinação, objetivo e, por que não, um pouco de mágica, não é mesmo? Podemos realizar tudo o que nós queremos. A arte tem o poder de encantar e transformar a vida daqueles que a encontram por aí. Enfim.